Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa reunião espiritual. É com muita alegria e gratidão que estamos reunidos nesse templo de luz, amor e caridade, onde vamos receber as benesses do plano espiritual. Vamos aproveitar a cada minuto desse encontro, para praticar a verdadeira caridade, doando amor, saúde e harmonia em favor dos nossos irmãos e vibrar os nossos melhores sentimentos. Então, agora convido aos irmãos a acompanharem a leitura. É uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, é a mensagem 110. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andai neles. Essa mensagem está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito, se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança, se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços eternos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Agora eu convido os irmãos a fecharem os olhos suavemente. Esvaziem a mente. Deixem que os pensamentos venham e vão, sem retê-los. Envolva-se com as energias do ambiente, trazendo Jesus em sua mente. Sentimos o amor dos mensageiros do Mestre atuando sobre todos nós. Doamos e recebemos muito amor dos amigos espirituais. Vamos inspirando, segurando o ar por alguns segundos, soltando o ar e mandando embora todos os nossos medos, pensamentos negativos, miasmas e formas pensamentos. Vamos repetir por 3 vezes, deixando entrar a paz, o amor, saúde e muita harmonia.
Vamos inspirando, segurando o ar por alguns segundos. Já sentimos a paz de Jesus a nos envolver. Estamos tranquilos, calmos e serenos. Vamos nos ligando amorosamente ao plano superior, rogando ao Pai proteção, segurança, saúde e muito amor. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, a cúpula espiritual da luz divina, Irmão Rubens, Brogotá, Itajubá e Pai João. As fraternidades que se façam presentes e a seus veneráveis. Vamos saudar a fraternidade dos humildes, a Dr. Bezerra de Menezes, as correntes de índios, caboclos e pretos velhos. A nossa mãe amantíssima, a querida meiga de Nazaré, por nos cobrir com seu manto de amor e luz. Ao nosso mestre amado e querido, por estar ao nosso lado incansavelmente nessa nossa jornada no planeta Terra, nos ajudando a sermos pacientes, perseverantes e corajosos para caminharmos com louvor nessa encarnação. Com Maria e Jesus, caminhamos até o nosso Pai Maior, onde nos prostramos em espíritos, somente para agradecer a bênção da encarnação. Te oferecemos a prece que teu Filho amado nos deixou e pedimos que ela seja transformada em luzes e bênçãos curativas em favor de todos os irmãos presentes nesse templo, encarnados e desencarnados. E eu convido os irmãos a uma só voz e com muito amor proferir o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. Depois nós vamos envolver a nossa irmã Estela, que fará a direção, e eu farei a palestra dessa tarde. Então, eu vou fazer a leitura da palestra do nosso irmão Cícero. Por motivo de saúde, ele não pôde comparecer hoje. Então, eu peço que ele seja envolvido por muita paz, por muito amor e por muita saúde. Dando sequência às palestras, né, do livro Nosso Lar, nós vamos falar sobre o capítulo 11 e 12. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Agradecemos a direção desta casa abençoada pela oportunidade do estudo e aos amigos espirituais pelo amparo e persistência amorosa. Então, capítulo 11, o título, Notícias do Plano. André Luiz. Lísias, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Lísias. Aqui, tal qual na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços do Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos círculos vizinham, e ali encontraram a divisão de departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, considerando que a organização em ministérios é a mais expressiva como definição de espiritualidade. Falando sobre atendimento aos irmãos recém-chegados das zonas inferiores do umbral,
que se revelam aptos a receber cooperação fraterna. Esses demoram no ministério de auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito, sem o correr do tempo, são admitidos nos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Lísias complementa, agora falando resumidamente, daqueles que passam a desempenhar funções de voluntários nos ministérios. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transportes e outros. Agora vamos ao capítulo 12, umbral. Depois de algum tempo, chegou de visitação em diversos ministérios de nosso lar. Chegou o momento mais aguardado por André Luiz, pois iria receber notícias sobre umbral. Lísias inicia. O umbral começa na crosta terrestre. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Assim, é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem todo ódio é justiça, nem toda paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo a obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas próprias mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial, que ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos mais ainda, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. O umbral é, portanto, região de profundo interesse
para quem esteja encarnado na Terra. Concentra-se no umbral tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note, você, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosa. Nem bastasse nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes no umbral, companheiros imediatos de homens encarnados, separados deles apenas pelas leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o ônibus ou o trem não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor, o nosso Deus, à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se rebelam e se demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem felizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. André Luiz pergunta: como explicar? Então não há por lá uma defesa, uma organização? Lísias sorriu esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é a qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde a condução. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras, as angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece, o tempo que se faça necessário. E essa zona que se estendem com os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados, de formas, pensamentos dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é o núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizados em vibrações que a ciência terrestre ainda não pode compreender. Quem pensa que está fazendo alguma coisa a lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério de Auxílio são constituídas por abnegados servidores do umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumaça que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende de auxílio que se lhe oferece. Encerrando assim esta rápida lição sobre umbral. Se você não leu Nosso Lar, leia, aumente os seus conhecimentos sobre a vida espiritual. Se você já leu Nosso Lar, releia, consolide os conhecimentos sobre a vida espiritual e incorpore-os em sua vida, a partir de hoje, para que o arrependimento não lhe bata a consciência no momento da partida.
Que o Pai, na sua bondade infinita, nos abençoe e nos dê força para vencermos os momentos difíceis que enfrentamos, na certeza de que o amor maior nos ampara, nos orienta para o melhor. Muito obrigada, que assim seja.